Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que nós tenhamos a coragem e o discernimento de seguir o Teu guiamento e alcançar a Tua luz. Que o nosso destino seja o da vida eterna, porque assim nós o queremos para fazer a Tua vontade sempre. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Nós, então, estamos continuando com aquele documento 140, né? Que trata da ordenação dos apóstolos, que é um documento bastante rico, com muitas informações. E nós hoje vamos falar justamente da ordenação, no ponto número 6 daquele documento. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, uma observação para fazer. Se não tiver, já entramos na leitura do documento. Então, dou-lhe 1, 2, 3. Quem vai ler? Sem briga, por favor. Posso ler? Opa. Posso começar? Pode, Sueli? pode. Posso? Vai, lógico. Obrigado. Minutinho só aqui que eu já vou compartilhar. Estamos lá. A noite da ordenação. Domingo ao anoitecer, quando chegaram à casa de Zebedeu, vindos das terras altas ao norte de Cafarnaum, Jesus e os 12 compartilharam uma refeição simples. Em seguida, Jesus saiu para uma caminhada pela praia, enquanto os 12 conversavam entre si. Depois de uma breve discussão, enquanto os gêmeos faziam uma pequena fogueira para dar-lhes calor e mais luz, André foi encontrar Jesus, e quando o alcançou, disse: Mestre, meus irmãos permanecem incapazes de compreender o que disseste sobre o reino. Não nos sentimos capazes de começar esse trabalho. Antes que nos dês outras instruções. Eu vim para pedir-te que te juntes a nós no jardim e nos ajude a compreender o significado das tuas palavras. E Jesus foi com André encontrar-se com os apóstolos. Depois de entrar no jardim e reunir os apóstolos em volta de si, Jesus ensinou-lhes outras coisas mais e disse-lhes: Achais difícil receber a minha mensagem porque quereis construir o novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Mas eu declaro que deveis renascer, deveis começar de novo como pequenas crianças, e deveis estar dispostos a confiar no meu ensinamento e acreditar em Deus. O novo evangelho do reino não pode ser tomado como se quisesse conformá-lo ao que existe. Vós tendes ideias erradas sobre o Filho do Homem e sua missão na terra, e não cometais o erro de pensar que eu vim para pôr de lado a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, para ampliar e iluminar. Eu não vim para transgredir a lei, mas antes para escrever esses novos mandamentos nas tábuas dos vossos corações. Eu peço de vós uma retidão que excederá a retidão daqueles que buscam obter o favorecimento do Pai por meio de caridades, jejum e prece. Se quiserdes entrar no reino, deveis ter uma retidão que consiste no amor, misericórdia e verdade, o desejo sincero de fazer a vontade do meu Pai nos céus. Então, disse Simão Pedro: Mestre, se tu tens um novo mandamento, nós ouviremos. Revela a nós um novo caminho. Jesus respondeu a Pedro: Vós ouvistes, dito por aqueles que ensinam a lei: Não matarás, pois aquele que matar estará sujeito a julgamento. Entretanto, eu olho além do ato, para ver o motivo a descoberto, e declaro a vós que todo aquele que tiver raiva do seu irmão está em perigo de condenação. Aquele que nutre o ódio no seu coração e planeja vingança na sua mente está em perigo de ser julgado. Mas apenas podeis julgar os vossos companheiros pelos atos deles.
O Pai que está nos céus julga pela sua intenção. Ouvistes os instrutores da lei dizendo: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele homem que olha para uma mulher com a intenção de desejo por ela, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Vós podeis julgar os homens apenas pelos seus atos, mas o meu Pai vê dentro dos corações dos seus filhos e, com misericórdia, julga-os de acordo com as suas intenções e com os desejos reais. Jesus tinha a intenção de continuar examinando os outros mandamentos, quando Tiago Zebedeu interrompeu, perguntando: Mestre, o que devemos ensinar ao povo a respeito do divórcio? Devemos permitir a um homem divorciar-se da sua mulher, como Moisés mandou? E quando viu essa pergunta, Jesus disse: eu não vim para legislar, mas para esclarecer. Eu vim não para reformar os reinos desse mundo, mas antes para estabelecer o reino do céu. Não é da vontade do Pai que eu devesse ceder à tentação de ensinar-vos regras para o governo, o comércio ou o comportamento social, as quais, embora pudessem ser boas para hoje, poderiam estar longe de serem adequadas para a sociedade de outra idade. Estou na terra somente para confortar as mentes, para liberar os espíritos e para salvar as almas dos homens. Mas a respeito dessa questão do divórcio, eu vos direi que, embora Moisés fosse favorável a esses procedimentos, não era assim nos dias de Adão no jardim. Depois que os apóstolos haviam conversado entre si, durante um certo tempo, Jesus continuou a falar: vós deveis sempre reconhecer dois pontos de vista em toda a conduta mortal, o humano e o divino. Os caminhos da carne e o caminho do espírito. A perspectiva do tempo e a visão da eternidade. E embora os 12 não pudessem compreender tudo o que lhes ensinava, eles foram realmente ajudados por essa instrução. Então, disse Jesus: mas vós tropeçareis nos meus ensinamentos, porque vós estáis acostumados a interpretar a minha mensagem literalmente. Sois vagarosos ao discernir o espírito do meu ensinamento. De novo, deveis lembrar-vos de que sois os meus mensageiros, vós sois obrigados a viver as vossas vidas como eu tenho vivido a minha vida, a minha espiritualmente. Vós sois os meus representantes pessoais. Mas não cometais o engano de esperar que todos os homens vivam como vós, sob todos os pontos de vista. Vós deveis lembrar também de que eu tenho ovelhas que não são desse rebanho e que também tenho obrigações para com elas, pois devo prover-lhes o modelo de fazer a vontade do Pai, enquanto eu viver a vida da natureza mortal. Natanael perguntou então: Mestre, não devemos dar um lugar à justiça? A lei de Moisés diz: um olho por olho, um dente por dente. O que devemos dizer? E Jesus respondeu: deveis retribuir o mal com o bem. Os meus mensageiros não devem disputar com os homens, mas devem ser gentis com todos. Medida por medida, não será essa a vossa regra. Os chefes entre os homens podem ter tais leis, mas não é assim no reino. A misericórdia determinará sempre os vossos julgamentos, e o amor determinará a vossa conduta. E se esses são princípios duros, ainda agora podeis existir. Se achardes os quesitos do apostolado muito penosos,
podeis voltar para o caminho menos rigoroso do discipulado. Ao ouvir essas palavras assustadoras, os apóstolos reuniram-se todos à parte por um momento, mas logo voltaram. E Pedro disse: Mestre, gostaríamos de continuar contigo. Nenhum de nós retrocederia. Estamos totalmente preparados para arcar com o preço extra. Beberemos da taça. Gostaríamos de ser apóstolos, não discípulos meramente. Bom, Milton, vou fazer uma pausa aqui, porque esse documento é muito longo, né? E acho que até convém a gente, talvez, recapitular algumas passagens aqui desse documento. Várias. Então, obrigado aqui, por enquanto. E eu já queria voltar aqui logo no primeiro parágrafo aqui desse documento, né, onde bom, André foi encontrar Jesus e então, depois de entrar no jardim e reunir-se com os apóstolos em volta de si, Jesus ensinou-lhes outras coisas e disse-lhes: Achais difícil perceber a minha mensagem, porque quereis construir o novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Mas eu declaro que deveis renascer. Quando a gente lê essa passagem aí, é claro, Jesus estava falando com todos os apóstolos humanos ali, como nós, né? Que tinham todas aquelas ideias pré-concebidas sobre o reino e que tinham dificuldade de assimilar aquele ensinamento de Jesus. Isso é uma tendência natural dos humanos, né? A gente tenta adaptar aquilo que a gente está ouvindo, que está aprendendo de novo, aos nossos conhecimentos, às nossas experiências. Tenta fazer um ajustamento. Isso é natural, porque é mais fácil a gente tentar enquadrar aquilo de novo que a gente está aprendendo naquilo que a gente já sabe, do que admitir que aquilo que a gente já sabe está errado e que tem que assimilar uma coisa nova. Então, é uma tendência natural de todos nós. A gente demora para cair a ficha, né? E aceitar que existe uma novidade, uma caixa preta que a gente está abrindo e tirando de dentro dela coisas novas, né? Algumas vezes, eu já comentei aqui acho que com todos vocês já, que quando eu comecei a ler o livro de Urântia, foi um negócio bastante complicado na minha vida, porque eu comecei a ler o livro de Urântia e não conseguia parar mais. Foi um negócio, assim, avassalador. Então, foi uma coisa que provocou um questionamento de muitas coisas na minha vida. Então, teve um processo de desconstrução muito grande de todas as crenças, ou da maioria das crenças, que eu até então tinha acumulado. E, para mim, era muito difícil admitir que aquelas crenças minhas estavam sendo colocadas por terra, que elas não tinham mais o mesmo valor. E eu pensava comigo, como assim? Eu passei a minha vida inteira construindo aqui essas coisas e agora elas não têm esse valor que eu pensava que elas tinham. É lógico que, falando assim, parece uma coisa simples, né? Mas o ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui é que é justamente isso, quando você pega o livro
com a intenção de realmente estudá-lo, de assimilar esses ensinamentos, a gente se depara e se confronta frequentemente com coisas que estão no livro que não conferem com a nossa vida do dia a dia, com muitas das crenças que a gente tem. Então, não vou entrar no mérito dessas crenças agora, mas quando eu comecei a ler o livro, eu tentava ajustar muitas desses ensinamentos novos, dizer, não, mas aqui isso aqui se encaixa de tal forma ou daquela outra forma naquilo que eu acredito, né? Então, acho que esse é um processo normal de todos os seres humanos que seriamente têm um contato com o livro de Urântia e que começam a assimilar esses ensinamentos. No começo, várias vezes eu tive a tentação de abandonar a leitura do livro, né? Eu falava, não, esse livro aqui, ele está trazendo ideias que eu não conheço, que certamente não estão corretas, não devem ser a verdade, e não pode ser que tudo aquilo que as religiões me ensinaram, ou que a filosofia da vida me ensinou, boa parte daquilo não corresponda à verdade. Então, você tem aquela ideia de Adão e Eva, aquela ideia do inferno, aquela ideia da criação do mundo, aquela ideia, enfim, todas as ideias que a gente vai acumulando ao longo da vida e que o livro vem e contraria aqueles ensinamentos. E, num primeiro momento, você fala assim, não pode ser, né? Mas aí, à medida que você vai estudando, você descobre que aquilo que os reveladores estão contando faz sentido. Tem uma lógica natural quando a gente assimila esses ensinamentos, né? Então, eu achei oportuno comentar isso daqui, porque a maioria de nós, inclusive eu, ainda guarda algumas crenças e tem dificuldade de assimilar alguns desses ensinamentos. Às vezes a gente lê o ensinamento aqui e é curioso, a gente fica... Observem as pessoas que estão à nossa volta e os estudantes. A gente vai perceber que, às vezes, a gente fala alguma coisa aqui, lê alguma coisa no livro, e as interpretações são as mais variadas possíveis. E é natural que seja assim, porque é uma revelação e não existe uma interpretação oficial do livro. Mas algumas interpretações a gente percebe que a pessoa não prestou atenção no que estava discutindo ali. E é aquela história que Jesus está falando ali, olha, eu falo, mas vocês não querem me ouvir. Vocês interpretam a coisa adaptando para aquele ensinamento que vocês estão carregando da vida inteira. E é por isso que vocês têm dificuldade de me entender, né? Então, é muito curioso isso. A gente percebe isso com muita frequência, e eu mesmo me surpreendo quando eu faço uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura, eu falo, puxa vida, não é aquilo que eu tinha entendido da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quinta. Como é que pode ter mudado tanto? Esse parágrafo que eu já li 50 vezes e que só agora eu acho que estou entendendo, né, pelas mudanças dele. Então, eu acho que é importante a gente ter esse entendimento de que o livro traz mudanças, por isso que é uma revelação que nem sempre nós conseguimos assimilar num primeiro momento. Mas é importante a gente questionar se realmente está entendendo aquilo que está colocado ali, né? Oi, Aélio, fala lá. Boa noite a todos. De fato, esse tópico
Tá muito interessante. Mas eu vou ficar ainda no 2, antes de avançar para o outro, a partir do que você comentou, Henrique. O texto em si, do 2, 6.2, me parece que tem uma contradição. Pelo menos eu assim percebi a contradição. A primeira parte é Jesus propondo que abandone conceitos antigos, chamando que não devemos agir como crianças, né? Então, devemos começar de novo. É exemplo das crianças. E devemos estar dispostos a confiar no meu ensinamento e acreditar em Deus. Esse uma assertiva. Mas logo na sequência, no final desse parágrafo, ele diz o seguinte: e não cometais o erro de pensar que eu vim pôr de lado a lei e os profetas. Primeiro ele diz, não se aprisione nisso, e depois ele diz, eu não vim aqui para... Me parece... Então, o texto está ali, é só ler. Me parece uma contradição. Então, aquele povo judeu, eles tinham uma lei cerimonial, mas eles tinham uma lei que era a lei que Moisés trouxe, os 10 mandamentos. Então, aqueles 10 mandamentos estão lá em Deuteronômio, está lá para quem quiser ler. A Igreja Católica modificou esses 10 mandamentos, mas, enfim, no texto, na Torá e no Velho Testamento está lá, da forma que Moisés apresentou. E aquilo era um código de conduta para o povo. E Jesus está dizendo no final do artigo ali, no final do parágrafo, que ele não veio para abolir aquela lei, ele não veio, pelo contrário, ele veio para cumpri-la. Mas antes ele diz, não se prendam nisso porque eu vim trazer outras coisas. Então, eu entendi errado ou há uma contradição? Aqui nesse texto, nesse parágrafo, no ponto 2, me silencio. Obrigado, Aélio. Eu acho que não tem essa contradição, mas vamos ouvir aqui o Carlos primeiro. Aqui. Diga lá, Carlos. Não, Henrique, eu acho que assim como você, a gente vai construindo referências ao longo da nossa vida, da nossa jornada. E cada vez que aparece uma referência nova, você tem a tendência de tentar ver como que essa nova referência se encaixa no modelo que você criou para você mesmo, né? Então, eu imagino a dificuldade de Jesus, porque a religião da época era muito dogmática, quer dizer, não se admitia que as pessoas tentassem mudar alguma coisa, não. Era aquilo que era dito e aquilo que tinha que ser cumprido. Então, na hora que eles recebiam as mensagens, inevitavelmente eles comparavam com o modelo religioso desse, e daí viam muitas contradições. Então, eu imagino a dificuldade de Jesus poder passar uma nova referência ou novas referências, né? E com as pessoas com a mentalidade fechada, porque quando a pessoa tem a mentalidade aberta, ela tem a humildade de dizer, não, essa referência agora é melhor do que a referência que eu tinha antes, mas o que não acontecia na época. Então, não deve ter sido fácil, não deve ter sido fácil. Exatamente, Carlos. Muito bem lembrado. O que acontece, geralmente, é que, na verdade, nós tivemos poucas revelações ao longo da nossa existência, da existência da humanidade. E algumas revelações acabaram se perdendo ou caindo em controvérsia. A nossa religião, a religião dos homens, por natureza e por princípio, é uma religião evolucionária. Evolucionária é que a gente vai construindo através das nossas experiências. Então, em algum momento no passado, na primitividade, os homens começaram a temer o sobrenatural. Eles sempre achavam que havia alguma coisa maior do que eles, ou que eles tinham que adorar, ou que tinham que agradar. E isso foi construindo uma religião chamada evolucionária a partir dessas experiências. À medida que foram aparecendo as revelações,
e no nosso caso essas revelações foram muito tumultuadas, o homem foi adaptando essa religião evolucionária à sua forma de entender essas revelações. Então, nós tivemos a primeira revelação, foi a do príncipe planetário com seu corpo de ajudantes. Depois nós tivemos Adão e Eva. Depois nós tivemos Melquisedeque. Depois nós tivemos Jesus Cristo. E, finalmente, agora, temos a quinta revelação, que é a revelação de Urântia. Na revelação do príncipe planetário de Adão e Eva, muita coisa se perdeu por conta da rebelião planetária e por conta da falha adâmica. E os conceitos não foram bem consolidados e foram misturados. Foram misturados as ideias dessas revelações com aquelas ideias evolucionárias que o povo tinha. Então, se construiu uma religião evolucionária com uma série de desvios em relação ao que tinha sido ensinado no passado. Então, as revelações evolucionárias, as revelações que vieram em cada época, geralmente traziam alguma coisa nova, porque uma revelação é uma novidade. Se não é uma novidade, não é uma revelação, porque já existia lá. Então, uma revelação é uma coisa nova. Sempre que a gente fala de uma coisa nova, a gente fala que a gente tem que abrir a caixa preta e todo mundo sabe quanto cada um de nós tem dificuldade de lidar com uma coisa nova, com uma coisa desconhecida. Então, além de trazer uma novidade, essas revelações têm um segundo propósito, que é o de ajustar os desvios que foram cometidos pelas religiões evolucionárias em relação àquelas revelações que foram feitas antes. Então, por exemplo, a confusão de Adão e Eva, a confusão da criação do mundo em 7 dias, a confusão de Caim, tudo aquilo que nós desenvolvemos de religião, juntando a religião evolucionária com uma distorção da revelação que foi feita anteriormente. Então, algumas dessas revelações que vieram posteriormente, como é o caso do livro Urântia, como é o caso de Jesus, como é o caso do príncipe de Salém, lá o Melquisedeque, eles vieram tentar corrigir algumas dessas distorções, além de apresentar novas revelações. Então, eu acho que, Aélio, é aqui que eu acho que a coisa pega. O Jesus disse, ele não veio para destruir aquilo que estava no passado, que foi revelado que foi divulgado por essa religião evolucionária. Não veio destruir isso, faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa civilização. E teve o seu momento de glória e a sua importância naquele momento que aquilo foi feito. Mas ele completa lá dizendo, apesar de eu não ter vindo destruir isso, eu vim agregar coisas novas, eu vim trazer coisas novas, coisas mais importantes do que aquelas nas quais vocês devem se focar agora. Então, não é que você tem que apagar da memória tudo aquilo que está lá. Aquilo serviu para construir a civilização até aqui. Mas daqui para frente, eu quero complementar com coisas novas, que vocês devem aprender e renascer com esse aprendizado. Então, a Hélio está levantando a mão aí. Vamos lá, Hélio, fala lá. Obrigado, Henrique. Na verdade, eu te chamei a atenção para ver se o texto... Você até começou a arranhar, não chegou a completar, mas você está no caminho certo. Se eu deixar você falar mais um pouquinho... Se você falar mais um pouquinho, não se eu deixar, você vai chegar lá. Aqui diz assim, o novo evangelho do reino não pode ser tomado como se quisesse conformá-lo ao que já existe. Ou seja, o que eu falar, você dá um jeitinho de
e fazer que se pareça, enfim. Ele está dizendo, não faça isso, que é novo o meu evangelho. Ok? Não é para conformação, porque tem gente aqui até que falou que o mundo das morôncias é o equivalente a tem o inferno, tem o céu e tem o purgatório. É o purgatório. Tem uma conformação absurda, mas já ouvi isso alguns falarem aqui. Então, ele está dizendo, é um novo evangelho, não tem que acomodar. É novo, mas, ao mesmo tempo, ele diz, ou seja, eu estou entendendo que ele está dizendo, não tente conformar. O que é novo e o que é velho, não tente conformar. São coisas distintas. Você começou a falar disso agora. Alguns parágrafos para diante, alguém diz assim, Moisés falou que não é possível o divórcio. Ainda que o divórcio não faça parte dos 10 mandamentos, eu estou aqui já adiantando. Ainda que o divórcio não faça parte dos 10 mandamentos, Moisés ensinou que não é possível o divórcio apenas com uma exceção, se houver infidelidade. Se não houver infidelidade, acabou. Já, você vai para um canto, você vai para o outro, mas não pode casar de novo. Acabou, tem divórcio. Aí, o que acontece? Aí alguém lá ainda falou, mas e como é que fica a infidelidade? O cara diz, olha, se você... O adultério é contra, mas eu vou adiante. Não vou falar contra o adultério. Eu estou confirmando, mas não tente incomodar. Eu vou adiante. Se você olhar para a mulher do outro, sentir vontade de ter alguma coisa com ela, não importa que você teve alguma coisa com ela, você já adulterou. Então, voltando lá para o início, ele está condenando quem tenta acomodar a coisa para dar um jeitinho, para ficar mais palatável, versus ele dizer, não é nada disso, está errado. E aí, o que nós aprendemos lendo o livro de Urante? Assim, você pergunta para o iniciante e pergunta para o veterano, qual foi o novo evangelho, afinal? Ele está falando do novo evangelho, mas que novo evangelho foi esse, em relação ao que já existia? Afinal, aí diz, ele veio ensinar sobre a paternidade do pai e sobre a irmandade das pessoas. Esse é o novo evangelho. Então, mas o novo evangelho não conflita com nada. Mas, enfim, eu estou aqui adiantando demais o texto. É só para dizer que não é para conformar. O que ele está condenando é tentar acomodar as coisas para dar algum sentido no velho. Mas também não está dizendo, não vim para excluir o velho. Desculpe, é da maneira que eu entendo. Desculpe. Exatamente, Hélio. Acho que a ideia é essa. Olha, eu não venho criticar as crenças de vocês. Não vim aqui destruir aquilo que vocês aprenderam, que é o que vocês podiam aprender, que é o que vocês assimilaram. Então, não é esse o propósito. Meu propósito não é destruir a lei que foi criada no passado, não é isso. Meu propósito é ampliar, é mostrar uma nova realidade, uma nova situação. E essa situação, essa nova realidade, por si só, vai construir uma nova lei, vai construir uma nova situação. Então, tem que dar tempo ao tempo para que todos nós possamos assimilar essa nova realidade. Ou seja, você não vai ser condenado porque você acreditou em XYZ no passado. Você tem que mudar a partir de agora. Eu estou te ensinando uma coisa nova, estou ampliando esse conhecimento. Então, daqui para frente, procure seguir isso que eu estou te ensinando. É isso que ele está falando, no meu entendimento, né? Mas vamos lá, Isabela, diga lá. Em relação ao novo, tudo que é novo é uma violação ao sacrilégio. Tudo que é novo é diferente. O novo, ele pode ser perigoso, ele pode não sobreviver. E o que é morto é sagrado. E o novo, ele recebe resistências, questionamentos. Então, quanto mais eu tento mudar algo, por exemplo, no centro de uma sociedade, digamos, tem um pires, e eu quero fazer uma alteração no centro do pires, comer o mingau no centro do pires. Então, a resistência vai ser maior do que eu comer o mingau pelas bordas. Porque aí eu vou criando um convencimento,
E quando chegar no centro, as energias do centro para a resistência vão ser menor do que eu começar pelo centro. Então, eu acho que Jesus ele tinha essa dificuldade. Primeiro, pela forma como as pessoas pensavam e ele trazendo essa inovação. E eu tiro pelo livro de Urântia que eu apresentei para uma pessoa, algumas, mas duas, eu vou citar duas. Uma falou para mim, Isabela, não me mostre mais esse livro, senão eu não vou conseguir ser pastora. A outra disse, eu não consigo ler esse livro. Ele destrói tudo que eu aprendi até agora e eu não dou conta de ficar sem o chão. Essa é a minha colaboração. Então, tudo isso aí que você falou, Isabela, tem um fundamento, é realmente isso, a gente tem dificuldade de assimilar o novo. Todos nós temos medo de abrir a caixa preta. A gente fica numa zona de conforto com a qual a gente se identificou ao longo dos anos e se conformou com aquela zona de conforto. E muitas vezes, quando a gente encara uma nova realidade, que pode ou não ser uma verdade, a gente tem dificuldade de lidar com essa realidade. Eu falei, quando eu comecei a falar desse assunto aqui, que quando eu comecei a ler o livro de Urântia, foi um terremoto na minha vida. Eu tive muita dificuldade de manter a leitura e de manter um certo equilíbrio enquanto eu estava estudando o livro de Urântia. Então, eu percebia que tinha um sentido, à medida que eu ia estudando, de terra arrasada. Como você falou, fiquei sem chão. Mas, por outro lado, eu percebia que os ensinamentos do livro de Urântia eram lógicos e faziam sentido. E quando acabou essa terra arrasada, que não tinha mais nada em cima dela, eu comecei a construir uma coisa nova, uma terra nova. Então, eu construí uma terra nova que me faz muito mais feliz hoje do que eu era naquela terra que eu vivia antes. Então, sim, a revelação traz esse desequilíbrio momentâneo para quem está iniciando esse estudo sobre o livro de Urântia, sobre essa revelação. Mas tem o grande benefício de você, se tiver coragem de se dedicar profundamente ao questionamento, não é a aceitação do livro, a questionar todos os ensinamentos que estão colocados ali, fazer uma análise fria e comparar com aquilo que você acreditava, você vai ver que faz muito mais sentido o ensinamento que está sendo trazido aqui do que aquilo que você acreditava. Então, pode ser que esse livro nosso, essa revelação, não seja mesmo uma revelação e não seja verdade. Eu acredito que é, mas pode ser que não seja. Nós só vamos ter certeza disso lá na frente. Mas hoje eu tenho convicção de que esse ensinamento que está sendo pregado no livro de Urântia é muito melhor, infinitamente melhor, que aquele que eu tinha antes. Então, mas para isso é preciso passar por esse processo. Se a gente não passa por esse processo, é complicado. A gente, no final, termina por não abraçar essa revelação. E continuar, a opção é continuar com as nossas crenças antigas, que podem ser verdade também, não sei, vai na cabeça de cada um, né? Sim, Isabela. Uma questão.
eu acho que nós continuamos com o mesmo processo dos fariseus, nos aperfeiçoando na letra do livro de Urântia. Eu vejo uma desconexão entre a minha vida e a letra de Urântia, né? Com as regras do bom viver, as regras do amor, as regras de como trabalhar em grupo, as regras como liderar uma comunidade, e a forma como tratamos os nossos irmãos e o nosso próximo. Então, assim, a forma como eu falo com o meu irmão, com o próximo. Então, assim, eu vejo muito grande essa desconexão. Eu acho que nós ainda não entendemos, eu vou dizer na primeira pessoa, eu acho que eu ainda não entendi a palavra sagrada da obra de Deus, até porque eu também, assim, na minha santa ignorância, eu percebo que esse conhecimento de Urântia, ele não pertence a ninguém, ele pertence à obra de Deus e às pessoas reveladores que vieram trazer isso. Então, assim, e Jesus, quando ele veio, ele tinha uma ordem, ele não podia, quer dizer, uma indicação, uma dica, ele não podia interferir em nada. Foi isso que Emmanuel falou para ele, você não interfira em nada, simplesmente viva a sua experiência e depois você volte. E aí ele passa lá todas as regrinhas que ele tem que fazer. Foi isso que eu entendi, por isso que ele fala, eu não vim contra a lei, contra isso, contra aquilo, porque na realidade ele acaba criando essas leis, são as leis cósmicas, são as leis do universo. Se aqui estava desse jeito, é porque espontaneamente ela foi se organizando daquele jeito, e essas interferências que tiveram, e a única alteração que ele podia fazer, pelo meu entender, era conversar com o Caligarte, que ele tomar as decisões que ele tinha que tomar para ele resolver a rebelião, mas ele não podia alterar na ordem, na organização do humano, né? Então, o fato dele trazer essa novidade, de certa forma, ele alterou, porque, como ele diz, eu vou criar novas leis, novos costumes, nova forma de olhar, nova forma de sentir, nova forma de se relacionar. Eu não sei se é por aí, entendeu? Você mesmo deu a resposta, Isabela. O Milton, eu já vou passar para você lá. Jesus trouxe esses ensinamentos, e o fato da gente estudar esses ensinamentos não nos transforma do dia para a noite. Esse é um processo evolucionário. Até dentro da revelação, a gente cresce de maneira evolucionária. É um processo contínuo de melhoria espiritual. Imagina a nossa jornada daqui até o paraíso, né? Então, é isso mesmo. E Jesus não veio mesmo para mudar esse processo, essa experiência nossa. Ele não tinha e não tem permissão para interferir no nosso processo evolucionário. Senão era fácil, né? É só bater a varinha lá e falar, a partir de hoje todo mundo é perfeito. Acabou. Está resolvido o problema. Não é isso. O princípio é de que essa humanidade aqui tem que evoluir da imperfeição para a perfeição. Essa é a ideia. Então, se você tira o livre-arbítrio da escolha e da experiência, você não chega no projeto de Deus. Só um pouquinho, Henrique, só para completar. E eu vejo também assim, eu posso ter 20 anos de Urântia, mas eu não entendi nada do que Deus falou para mim. É verdade. A pessoa acabou de chegar e ela entendeu tudo que Deus queria falar com ela, que isso aconteceu comigo no caminho onde Deus me mandou ir espiritualmente, onde eu sirvo Ele espiritualmente. Eu frequento uma denominação por espírito, eu não sabia que existia. Então, assim, eu vi isso acontecer.
Então, o fato de eu estar zilhões de anos aqui não significa que eu vou ter preferência por um convidado que acaba de chegar. É isso que eu entendi. certeza. Com certeza. Milton, Oi, Henrique. Na verdade, era só um comentário sobre a questão do Aélio. Eu não sei se ele realmente viu ali uma contradição, ou se ele trouxe o argumento, mas eu não vi, Hélio. Eu não vi contradição no 6.2 ali, não só por essas razões aí que todos aqui já trouxeram, mas eu entendo ali quando Jesus diz que ele não veio para transgredir, mas para cumprir, para ampliar, iluminar. E eu acredito que a resposta a essa negativa de contradição esteja nos parágrafos seguintes ali, porque a palavra, o ensinamento trazido por ele, eu entendo que é atemporal. Então, como ele mesmo orienta ali os apóstolos, ele não veio ali para fazer lei para uma época, ele não veio para dizer se o adultério é ou não pecado, ele não veio para fazer leis para um determinado povo ou para uma época. Ele veio para todos, né? Ele lembra que ele veio também para outras ovelhas que nem compunham aquele rebanho. E ele veio então para falar para todos. Então, você querer, na verdade, limitar ou você querer congelar a palavra de Jesus com base no julgamento ou com base você querer que ele legisle através da palavra dele para uma época seria limitar. Então é por isso que eu entendo que ele não veio para destruir aquela determinada palavra ou aquele determinado regramento que existia naquela época. Ele veio para muito mais, e esse muito mais vai permitir que em determinado momento aquilo que existia então como parâmetro possa ser substituído. E com base nessa interpretação que eu tenho da palavra de Jesus, é que a única, no meu entender, contradição dessa parte do documento é quando ele diz que haveria o adultério apenas pelo próprio desejo do homem pela mulher. Eu entendo que, na verdade, talvez esse parágrafo, ou essa ordem específica, esteja sendo dirigido àquele povo que o ouvia na oportunidade, mas à medida, por exemplo, que fizesse parte daquela reunião de homens, um grupo, por exemplo, de muçulmanos, essa palavra já não teria cabimento. E eu não estou aqui para julgar crença de muçulmano, longe disso. Mas eu acredito que para algumas religiões esse desejo, né, ou essa vontade, ela vai além de cometer adultério, ela vai muito além, seja um desejo, inclusive, de proteção, de você, na verdade, acolher. Então, o desejo ali, eu entendo que está meio desfocado do documento, e longe de mim querer puxar a orelha de Jesus, mas eu acho que se tem algo desfocado ali, seria isso. Eu também queria fazer um pequeno comentáriozinho a respeito do que trouxe a Isabela, a respeito dessa desconexão daqueles que leem o livro durante... E eu concordo com o que foi trazido pelo Henrique na sequência, que realmente é um processo evolucionário, né? É um processo evolucionário, a forma como os ensinamentos, como a revelação nos atinge, ela é muito pessoal. Esse crescimento, ele não se dá de forma linear, né? Ele é observado de forma diferente em todos nós. E eu só discordo dela quando ela diz que, na verdade, ela não entendeu nada. Eu acredito que muito pelo contrário, Isabela. Eu acredito que você tenha entendido muito.
Eu acredito que nós sejamos aqui 20 pessoas reunidas para falar, 20 pessoas reunidas para falar de Deus, mas eu tenho certeza que fôssemos 20 pessoas aqui que desconhecêssemos o livro de Urântia, a nossa concepção, nosso entendimento, a nossa forma de ver Deus, a nossa forma de encarar os irmãos, a nossa forma de encarar todo mundo e família e tudo mais seria absolutamente diferente. Então, eu não vejo essa desconexão, ou essa falta de conexão, como diz você, muito pelo contrário, eu entendo que ela existe, ela é responsável, sim, por pautar o nosso comportamento. Eu tenho certeza que muito da forma como eu ajo hoje é resultado do aprendizado e dos ensinamentos e da importância que o livro do Urântia tem na minha vida nos últimos anos. E eu acredito que isso também vale para quase todos os senhores aqui. Então, eu não vejo essa falta de conexão. Pode ser que essa conexão desejável não venha no mesmo tempo e ao mesmo modo para todos, mas ela vem. Ela vem, tenho certeza que vem. Como eu disse, não é linear, mas ela vem. E eu tenho certeza que você, e mesmo em você, Isabela, você é uma pessoa iluminada. Eu tenho certeza que muitas dessas palavras belas que você traz para nós aqui já são resultado de todo esse trabalho do livro Durante e toda essa maravilha que foi trazida por ele na tua vida. Era só um breve comentário. Obrigado, Isabela. Obrigado, Milton. Muito legal os comentários que você fez aí. Acho que é bastante oportuno. Só queria agregar um pensamento aí sobre o que você falou, de que Jesus colocou lá sobre a questão do adultério. Eu acho que não tem contradição nisso daí também. E acho que, pelo contrário, tá perfeito o que Jesus colocou. Porque nós partimos, ele fala aí num parágrafo para frente, que nós temos uma tendência a julgar os nossos atos, as nossas ações, e que Deus, o Pai, não julga os nossos atos, ele não julga as nossas ações, ele julga os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos. Então, se você tem um desejo pecaminoso, e acho que a referência para a época que podia ter sido feita é essa, de que o sentido de pecado de adultério, na verdade, não é o ato em si, o fato de você pensar, já ter a intenção, já incorreu num pecado. Essa seria a ideia que Jesus quis trazer, de que Deus julga essa intenção de fazer o mal ou de fazer o errado. E não o fato de você ter feito alguma coisa errada. Não significa que ter feito alguma coisa errada seja aprovado por Deus, pelo contrário. Mas depende da intenção que houve por trás desse ato ou desse desejo de fazer alguma coisa errada. Isso que o Milton falou com relação à religião, né? Se uma religião, um costume permite que um homem tenha 5 mulheres, então, intencionalmente, ele não está errado, ele está seguindo de acordo com a cultura dele, né? Mas, então, ele não seria julgado por isso, eu acho. É assim que eu penso. Oi, Angélica. Aí, bom, vou começar pela contradição. Eu não vejo contradição nenhuma. Eu acho assim, nossa, esse documento está tão claro, que dá para entender bem o que Jesus está propondo. E ele veio realmente não para eliminar as leis antigas, ele veio para ampliar, testificar, dar novas leis, porque no Antigo Testamento era tudo, né, olho por olho, dente por dente, né, a lei de Talião, mas não, ele veio para trazer a lei do amor. Então, eu não vejo nada de contradição, sabe? E outra coisa,
Eu ia falar justamente isso que você acabou de falar. Eu não vejo que é só naquela época, não, que tem o pecado do adultério. Até hoje tem. Quantos homens olham para uma mulher desejando, e às vezes ela é casada, né? Então, o pecado está sempre na intenção. E agora, o que me preocupou um pouquinho, Henrique, é que eu sou do tipo que eu fico assim, em cima do muro. Eu tenho grupos que acreditam em reencarnação, grupos que não acreditam em reencarnação. Então, eu não fico nunca me degladiando e comparando com esse ou com aquele outro grupo. Se eu estou neste grupo, eu recebo as instruções deste grupo e procuro não comparar com os outros grupos. É um novo ensinamento, é como se eu estudasse uma matéria nova, que eu desconheço. E, claro, que eu vou formando a minha religião. Então, eu sou muito ecumênica. Então, eu ainda assisto missa, né? Eu ainda comungo, eu ainda rezo o terço, mas isso não quer dizer que eu estou lá presa nos dogmas da Igreja Católica. E eu ainda faço algumas práticas de uns outros grupos que eu frequento, meditações, isso e aquilo. Agora, nada me perturba, sabe? Eu procuro só angariar conhecimentos e ir formando na minha cabeça aquilo que é importante para mim. Então, eu vejo que o livro de Urântia é de uma riqueza tão grande, é uma coisa realmente muito difícil, nova, sabe? E principalmente para quem não é muito estudioso como eu, né? Muito participante, mas assim, eu vejo que tem tanta grandeza, sabe? Tem tanto ensinamento elevado, tem tanta informação elevada, que eu não posso realmente deixar de aceitar, sabe? É como se tudo eu fosse angariando mais conhecimento, mais elevação, mais, sabe? E é isso. Agora, o que me preocupou um pouco, Henrique, é quando você falou sobre os questionamentos. Eu não sou de fazer muito questionamento, não. É como eu falei, eu não faço comparações. Eu apenas recebo uma nova informação. Se ela for importante para mim, eu vou caminhando na direção dela. Mas eu não sou perturbada, sabe? Assim, eu não fico me degladiando, não, porque não é assim, não, porque é daquele outro jeito que eu aprendi. Não, não. Então, eu fiquei um pouco preocupada com a história do questionamento. Então, eu queria que você me ajudasse nesse sentido. Tá bom, Angélica. Olha, antes de falar do questionamento, eu vou falar rapidamente sobre uma questão das crenças aqui. Todos nós, de uma forma ou de outra, carregamos alguma crença. Seja a crença na reencarnação, que você mencionou, seja a crença de que eu tenho que ter no meu ambiente de trabalho ou de casa cristais energéticos que vão irradiar uma energia especial, ou um trevo de 4 folhas, ou um amuleto. Não sou presa a nada disso. Eu não estou falando que é o seu caso. Eu sei, mas tem cada gente que nós tem, né? Alguém tem com relação à reencarnação, outro tem com relação a qualquer outra coisa, inferno, purgatório, enfim, cada um de nós. Tem gente que não sai de casa se não lê o que está previsto no mapa astral daquele dia. Tem gente que não põe um determinado tipo de roupa, tem gente que não passa embaixo da escada, tem gente que não gosta de ver gato preto. Enfim, tem todas essas crenças. Tem gente que de sexta-feira usa branco.
tem todas essas crenças que não diminuem a pessoa, não diminuem. O fato é que nós somos seres evolutivos e que, de alguma forma, a verdade, e isso é importante, a verdade deve nos libertar dessas crenças, seja ela qual for. Então, a verdade é libertadora, ela não é prisioneira. Então, à medida que nós vamos nos aproximando da verdade, nós vamos nos libertando de todas aquelas amarras, de todas aquelas escolas que nós carregamos, porque nós temos que pensar da seguinte forma: o Pai não nos colocou neste mundo para viver essa experiência para escapar de pegadinhas. Ele não fica fazendo joguinho de gato e rato com a gente e preparando uma coisinha para a gente dar um escorregão na casca de banana. Não existe isso. O Pai nos colocou neste mundo para que nós nos perfeccionássemos, saíssemos da imperfeição e alcançássemos a perfeição, desejássemos alcançá-lo. Então, todas as vicissitudes que nós vivemos neste mundo são uma consequência natural da nossa imperfeição e da nossa evolução. Então, ele nos mede pelo tamanho do nosso desenvolvimento. Essa é a misericórdia de Deus. Se nosso desenvolvimento, o estágio onde cada um de nós se encontra hoje, não nos permite enxergar a verdade, ou apenas nos permite enxergar ela de forma parcial, ele vai nos medir, vai nos avaliar, vai nos julgar de acordo com essa nossa capacidade de entendimento dessa verdade. A nossa limitação. Então, as nossas crenças são cracas, são coisas que vão grudando na nossa mente, no nosso corpo, na nossa atitude, no nosso comportamento, que nos prendem, que nos amarram a coisas que, na verdade, não são coisas de Deus. Deus não criou essas pegadinhas, essas bobagens para a gente ficar acreditando nela. Desculpem eu falar de bobagem, porque eu também cheguei num monte de coisa. Eu tinha uma época que eu não usava roupa marrom porque dava azar. Então, assim, já não tinha ninguém no mundo mais supersticioso do que eu. Então, assim, eu acho que todas essas crenças são válidas. É um processo de crescimento. À medida que nós evoluímos espiritualmente, nos aproximamos de Deus, a nossa tendência é ir reavaliando essas crenças e muitas delas nós vamos nos desfazendo pelo caminho. Nós vamos deixando de lado. Então, talvez algumas dessas coisas até sejam importantes para a vida material. Mas o fato é que nenhuma dessas coisas nos leva a Deus. Sim. Nenhuma delas. Então, por exemplo, tem uma passagem que Jesus disse: olha, peguem e joguem no lixo todo o trabalho de astrologia, de estudo de vísceras, de jogar dado. Tem um texto de Jesus falando leitura de borra de café, mas não sei o quê. Jogue tudo isso no lixo, não vale nada. É a passagem de Jesus. Então, pode ser que, por exemplo, até o sentido de astrologia permita ter alguma ideia sobre a personalidade dos indivíduos. Nós não sabemos. Mas o que Jesus estava dizendo naquele tópico é: olha, nada disso te leva a Deus. Nada disso te leva a Deus. O que te leva a Deus é o desejo de fazer a vontade do Pai, o desejo de alcançá-lo, o desejo de chegar até Ele. Aí, se você quer vestir branco, marrom, preto, amarelo, gosta de gato, não gosta, passa embaixo da escada, não passa, nada disso é importante para te levar a Deus. E a coisa mais importante do mundo, para todos nós,
é chegar a Deus, é alcançar Deus. Então, esse tem que ser o nosso foco. Então, de repente, essas crenças até nos ajudam a viver no dia a dia. Ou nos ajudam Ou a nos chegar até aqui. ajudam a chegar até aqui onde nós estamos. E, Henrique, existe um documento que fala sobre isso também. Eu lembro de já ter lido no grupo do Sabino. Não, não foi no do Sabino, não. Foi do irmão do César. Ele falou, ele leu um documento onde fala todas essas coisas que eles falam que a gente não deve acreditar, né? Existe esse documento no livro de Urântia. Isso. Eu vou ler. Era bom uma hora a gente dar uma lidinha também nesse Nós vamos documento, chegar né? nele. Vamos chegar? Então tá bom. Nós vamos chegar nessa parte de Jesus que fala disso daí. Então, assim... realmente, eu acho isso uma fraqueza, sabe? Então, A tem muita pessoa gente que acreditar. acredita na reencarnação, é muito bem-vindo, podemos discutir o tempo todo sobre reencarnação, mas os ensinamentos do livro de Urântia são muito claros em dizer que a reencarnação não existe. Não neste mundo, não desta forma como nós acreditamos. Então, isso não faz com que quem acredita seja mais ou menos importante, tenha mais ou menos conhecimento, tenha mais ou menos espiritualidade. É uma questão de processo evolutivo de chegar naquele entendimento que é aquele revelado pelo livro de Urântia, que nós podemos concordar ou não precisamos concordar, né? E a gente não deixa na caminhada de estar reencarnando cada vez melhor, não é? Sim, a coincidência é que é um processo evolutivo. Sempre. Essa é a mesma coincidência na religião espírita com o livro de Urântia. Então, faz parte. Desculpe, Hélio, nós nos alongamos aqui, eu sei que você está ansioso para falar lá, mas diga lá. Mas antes eu gostaria de ouvir a Isabela, que também parece ansiosa, mas eu não estou declinando, não, eu quero falar, só quero ouvir a Isabela antes. Então, vamos, Isabela. Mas você ficou tanto tempo esperando, você acha justo eu falar na sua frente? Se você não quiser falar, eu falo. Pode falar, eu prefiro. Obrigada. Bom, eu gostei de uma postagem que a Sueli fez no grupo, e eu acho que essa postagem esgota, pelo menos aquela parte 2, o meu primeiro comentário, quando diz o seguinte: não cometais o erro de pensar que eu vim para pôr de lado a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, ele acrescenta, para ampliar e iluminar. Eu fiz uma citação antes sobre o divórcio, e ele ampliou o conceito do divórcio, dizendo o seguinte: isso aí é coisa do Moisés. Eu estou aqui com outra tela, não estou vendo direito, mas eu destaquei, vou procurar aqui enquanto... ele falou, isso é o que o Moisés falou, eu acho que no tempo de Adão não era assim, né? Ou seja, mais a respeito dessa questão do divórcio, eu vos direi que, embora Moisés fosse favorável a esses procedimentos, e aqueles apóstolos estavam confrontando os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Moisés, então, embora Moisés fosse favorável a esses procedimentos, o que Jesus disse? Não era assim nos tempos, ou não era assim nos dias de Adão no jardim. O que ele quis dizer? Que o Moisés pôs uma interpretação pessoal que não condiz propriamente com o que é correto. Imaginar. Bom, eu estou colocando isso para fazer prova do que ele acabou de dizer. Eu vim para iluminar, eu vim para ampliar, não vim para destruir. Então, aquele conceito de que era um ensinamento de época e a coisa evoluiu e já não vale mais, eu não concordo. Obviamente, eu não concordo porque não está escrito. E o nosso primeiro desafio... Perdão? É a mesma coisa. É questão da interpretação, né? Sim, de qualquer maneira, se é a mesma coisa, eu não entendi assim. Eu estou destacando que não é ensinamento de época, vale para os nossos dias. Sim, se eu entendi errado, peço desculpa, mas eu estou reforçando o que eu entendo.
Outra coisa. Agora perdi o fio da meada aqui. Passa a vez para outro que eu me perdi. Desculpa, Hélio. Tá, passa a vez para outro, até eu me encontrar. Tá bom, mas você Isabela. percebe que Jesus não falou se divórcio é aceitável ou não. Ele não falou. Ele falou que é no tempo do Adão, ou seja, que o Moisés é que estava inventando historinha. Não, ele falou ensinando o que povo errado. Moisés proclamou uma coisa, no tempo de Adão e Eva era outra coisa. Então, E ele ele não pensava falou, o quê? olha, ele não falou Moisés Adão estava está certo? certo, ou não falou que Moisés está certo. Ele só E falou qual é a que tua interpretação da fala de Jesus? Qual é a tua interpretação? a Vou minha perguntar na interpretação é que lata para ele o que ele falou. Ele não falou, então? Não, ele falou que, olha, tem que ver, porque cada coisa é uma época, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Moisés ensinou errado. Não, não tem nada a ver. Adão ensinava uma coisa e Moisés ensinava outra. Qual dos dois está certo? O que Ele não falou. Jesus falou foi o seguinte: para Deus importa o que está no seu coração, a sua intenção. É isso que ele falou. Ele falou Concordo, textualmente. Sueli. Eu concordo. Ou seja, Moisés não entendeu dessa maneira, ele estava equivocado. Não, mas faz parte. Paulo também se equivocou um monte, Pedro se equivocou, eu me equivoco, você se equivoca, todo mundo. O desafio aqui é a gente interpretar o que está escrito, independentemente de conceitos prévios. É o que está escrito. Isso mesmo. E o que está isso escrito é isso. Tá bom. Isabela, agora a sua vez chegou. Em relação às crenças, tem estudos da biologia que fala que quando a gente, e também da psicologia, do Lipton e do Jung, principalmente, onde eu estou focada mais, é que quando a gente está sendo gestado, as nossas células, elas recebem informações do planeta e da humanidade e da nossa família, né? E depois, quando você nasce, essas informações elas vão fazer parte do seu comportamento, do seu pensamento e também a cultura, né? Você entra numa cultura familiar e numa cultura de comunidade, de país. E essa cultura, ela é tão forte, que ela molda, ela dá forma ao invisível, né? O que está dentro de nós, por meio da simbologia, de imagens, de percepções, de sensações, né? E quando eu falo, por exemplo, eu estou trazendo algo invisível dentro de mim, eu estou materializando aqui. E a outra forma de eu materializar o que está dentro de mim, do invisível, é eu fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, o Bruce Lipton, ele colocou, que é um biólogo, né? Ele colocou 3 células em ambientes diferentes, a mesma célula. Então, uma virou gordura, a outra virou ossos e a outra eu esqueci. E ele falou assim, gente, como que isso pode? Aí ele foi verificar que o que deu forma, que deu aquela função, aquela maneira como aquela célula se desenvolveu, foi o ambiente, a única coisa diferente que tinha. Então, eu ainda não passei pela reciclagem, mas até onde eu fiz os treinamentos com ele, ele dizia que nós não temos como tirar essas crenças limitantes do nosso inconsciente. O que a gente pode fazer? Gravar outras crenças, digamos, favoráveis, interessantes, que na hora que o sistema for buscar aquela informação, ele vai ter, em vez dele ter 10 crenças, digamos assim, desfavorável, ele vai ter 100 favoráveis, e a chance dele pegar 100 favoráveis é maior do que as 10 desfavoráveis. É só essa observação em relação às crenças limitantes. Obrigada. Sim, Isabela, muito legal esse comentário. Eu acho que é válido, não contraria o que a revelação nos traz, não tem nada contra isso que você está falando. Aliás, a misericórdia de Deus serve justamente para isso, e é aquilo que Jesus falou, olha, o que é julgado
é as nossas intenções, né? Não os nossos atos. Então, por exemplo, com relação ao adultério, a Sueli falou agora há pouco aqui dos muçulmanos, que, por exemplo, podem ter 10 mulheres, 7, 8, 9, não sei quantas eles quiserem. Para a cultura deles, é uma coisa normal. É uma coisa aceita. A pessoa não faz isso com intenção, não tem, naquele processo civilizatório, a intenção de prejudicar, ou de fazer errado, ou de fazer certo. É a cultura deles. Então, a misericórdia de Deus vai ser adequada para aquele meio ambiente daquela pessoa. Então, se você vive num meio ambiente que não te permite evoluir da maneira correta, seja ela qual for, nós não estamos dizendo aqui qual é que é o correto. Estamos dizendo que nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Ter 10 mulheres é a vontade de Deus? Eu não sei. Pessoalmente, eu acho que não, mas para algumas culturas é. Então, nós vamos ser julgados por essa intenção e, se necessário, vamos ter a oportunidade de aprender isso de uma maneira diferente, numa cultura diferente, num meio diferente. Para isso serve a misericórdia de Deus. Não é como a lei dos homens, que presume que todo homem conheça a lei. E você não pode alegar na lei dos homens que você não sabia qual era a lei, que você desconhecia a lei. No caso da lei de Deus, você pode sim desconhecer a lei. Por quê? Porque não foi falado em lugar nenhum qual é que é o certo e qual é que é o errado. Apenas fala, faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Bom, nós vamos ficar aqui algumas horas discutindo isso. Com certeza é fazer o bem. Com certeza é amar as pessoas, amar a todo mundo. Então, esse meio que você está discutindo aí, ele é certo, não está errado. E não contraria a lei de Deus, e não contraria a misericórdia de Deus, e não contraria as nossas crenças, né? Nós podemos ter as nossas crenças, nós não vamos ser condenados por Deus porque nós temos uma crença. Nós não vamos deixar de alcançar Deus se acreditar na reencarnação. Nós não vamos deixar de alcançar Deus se a gente achar que não pode passar embaixo da escada. Mas vai ser mais fácil se nós conseguirmos nos aproximar da verdade e nos libertarmos da escravidão das crenças. Vai ser mais fácil alcançar Deus. Então, é isso que Jesus está trazendo aí. Eu acho que o que você falou está perfeito. Não tem nenhuma contradição entre o que você falou e os ensinamentos que estão no livro de Urântia. Muito bom. Yara. Ei, Henrique, boa noite, Sueli, Boa noite. gente. Boa noite. Eu estou adorando esse documento hoje. A coisa que eu mais gostei de ouvir até agora foram algumas coisas que eu quero ressaltar aqui. A primeira foi o Aélio dizer, passa a bola aí, que eu me perdi, deixa eu me achar. Eu acho que esse é o âmago da questão, perceber que o que é no caminho da verdade é o que nos traz para esse encontro, para essa clareza de que eu estou aqui e eu estou aqui com o Pai, né? Porque quando eu estou aqui em mim, eu estou com Ele. E quando eu me perco, é bom que eu saiba que eu estou me perdendo. Então, eu gostei disso, viu, Aélia? Porque nós estamos falando de verdade, né? E quando a gente se perde, de certa forma, alguma coisa nos dispersou, que precisamos de mais tempo. Eu gostei dele se conceder o tempo. Então, acho que tudo começa na nossa percepção de quando é que a gente está aqui e quando a gente sai daqui, de alguma forma, que é quando a gente se perde. Às vezes a gente se perde aqui e se perde estando com o outro também. Então, é muito
saudável, né? Assim, considerar que ter esse tempo para voltar e sentir, agora eu estou aqui de volta, né? Isso nos conduz, assim, com um senso de segurança, assim, de que, opa, não tem perigo, está tudo claro, né? Assim, estou caminhando aqui passo a passo. E outra coisa que me chama a atenção também é essa coisa de evolucionar. Eu gostei dessa palavra, assim, porque traz a construção a partir da experiência. Então, o tempo inteiro que a gente está falando aqui, está ficando muito claro para mim que quando a gente tem essa presença na nossa experiência, a gente vai construindo por um entendimento que é de um discernimento do que foi sentido. O que eu posso sentir, eu posso assimilar no sentido assim de conceber como meu ou não. E isso traz integração e elaboração, né? Então, é no processo da experienciação que a gente vai construindo esse caminho evolutivo, nos levando a aproximar mais da verdade. Assim eu estou pensando. Outra coisa que eu gostei, assim, na minha tapeçaria de hoje, que eu fui tecendo, Henrique, foi quando você fala, né, que essa coisa de aproximar da verdade, essa verdade que nos liberta, que é libertadora, isso também é um processo, né? A gente não consegue ver a verdade inteira. Eu tenho 62 anos, ou 63, acho que eu fiz 63. E eu ainda não tenho, assim, a percepção de que eu tenho a verdade inteira. Eu não dou conta dela inteira ainda não. Eu, sabe, assim, eu dou conta dela um pouquinho cada dia, e eu falo, será? E outra coisa também que me chamou a atenção foi assim, eu vou falar, eu lembro e esqueço, olha que coisa interessante, né? Olha, deu um branco. Deu um branco, gente. Olha só. Bom. Olha, Yara. Essa coisa de dar branco é interessante, porque talvez precise de algum tempinho, né? Uhum. Olha, eu falei que a verdade é libertadora e não é difícil a gente avaliar isso. Pode ser difícil a gente encontrar a verdade absoluta, porque nós ainda estamos Em caminhando. Mas, processo, olha, né, Henrique? vamos pensar numa coisa aqui, olha, lá no passado, na primitividade, quando os primitivos, selvagens, como nós, não conheciam, por exemplo, a fase da Lua, não sabia que a Lua tinha fases. Quando a Lua sumia, que era a Lua nova, eles sacrificavam uma jovem da aldeia para agradar os deuses e trazer a Lua de volta. E dava certo. E isso foi feito por muito tempo, porque era uma verdade para eles. Quando eu mato a jovem, quando a Lua some, ela volta. Então, para eles, a verdade era matar a jovem para trazer a Lua de volta. Eu posso ficar aqui algumas horas falando desse tipo de verdade, né? Quando a gente descobre a fase da Lua, que tem a verdade, a gente deixa de acreditar que precisa matar a jovem, a donzela, lá da... Isso. Então, deixa de matar, não precisa mais matar, a gente já sabe como é que é, e perde essa crença, acaba essa crença. Por isso que a verdade é libertadora. Eu Ora, compreendi. quando nós chegamos na verdade de Deus, quando nós conseguimos vislumbrar a verdade de Deus, a grandeza de Deus, conhecer a Deus, não pessoalmente, não destrinchar Deus, mas sentir a Deus no nosso coração, o seu amor, o seu desejo de que nós
possamos evoluir, alcançá-lo, e um dia ser como ele, na perfeição dele, se a gente descobre a intenção, o desejo de Deus com relação a nós, e aí responde aquela pergunta, por que nós existimos, por que nós viemos até aqui, qual é a nossa missão? E isso os reveladores deixam muito claro, eles passam isso com clareza para nós. Então, como é que eu posso acreditar que Deus fica arranjando pegadinhas do tipo de esconder a lua para que eu mate uma donzela? Não é possível, né? Deus não faz essas pegadinhas. Como que eu posso Então. achar que Deus vai me dar azar se eu passar embaixo da escada? Como é que eu Henrique, posso você me achar? ajudou. Então, assim... Você está me ajudando a lembrar o que eu esqueci. Então, essas coisas, quando a gente pensa em Deus, fala, mas será que Deus colocaria essa pedrinha no meu caminho só para me azarar, só para me ferrar? Será que eu preciso carregar o dente de alho no porta-luva do carro para o meu carro não bater? Amarrar a fitinha vermelha no para-choque do meu carro para tirar o olho gordo? Será que é isso que Deus planejou para mim? Esse momento é bonito, né? Quando a gente é capaz de fazer essas perguntas, porque o que se torna claro, né? Isso, e traz de volta o questionamento. Sim. Que a Isabela colocou lá. Olha, faz sentido isso que o revelador está me contando aqui? Existem muitas perguntas que eu me fiz sobre o que eu estou aprendendo no livro de Urântia, para as quais eu não tenho resposta ainda. Sim. E eu seria muito inocente se eu falasse, não, eu acredito em tudo, eu fiz tudo direitinho, só porque está escrito lá no livro, eu aceito e acho que está certo. Não, eu me pergunto se aquilo está certo. Se eu acho, desculpe, que faz sentido para mim. É isso que eu acho que a Isabela levantou, né? Então, você tem eu que não sei ter... o que ela... Quando fala lá, aqui não tem, por exemplo, ele fala da falta de reencarnação. Faz sentido isso? Estuda lá o que ele fala sobre isso. Faz sentido? Se fizer, de repente, você vai acreditar que não existe a reencarnação. Mas se não fizer, tudo bem, continua acreditando na reencarnação, né? Porque tem uma coisa, né, Henrique? A gente vai caminhando com o possível para nós, né? E o possível para nós vai mudando de acordo com o nosso processo evolutivo. Mas quando eu digo que você me ajudou a lembrar, é a parte assim que julgar na intenção. Deus julga na intenção, né? Então, isso, assim, me faz sentir aqui que quando eu tenho proximidade com a minha intenção e eu percebo, poxa, isso que eu fiz, olha aqui qual era a minha intenção, sabe, assim? Então, julgar aqui é uma contribuição que Deus dá para a gente, da gente poder avaliar o que está por trás, às vezes, de alguma coisa que a gente, às vezes, num primeiro momento, se engana. Então, eu gostei de ouvir isso hoje, e o que eu estou querendo levar daqui, né, assim, se você também compreendeu dessa forma, você me ajuda a clarear, é isso, não é um julgamento de punição para nós, é um julgamento de avaliação para que o que possa se revelar para nós, dentro de nós, que é o trabalho do ajustador do pensamento também. Então, se a gente quer nos aproximar do Pai e seguir a meta de sermos perfeitos, né? E sentir que através da nossa experiência a gente pode sim evoluir, então a gente tem que perceber isso, né? A gente tem que olhar um pouco mais,
Pega uma lupa, olha de novo, porque às vezes a gente não enxerga, e às vezes enxerga e não quer olhar, né? Então, eu fico sentindo que eu posso levar como contribuição isso, que a nossa intenção, ela precisa ser conhecida por nós, porque nem sempre a gente age próximo da intenção. Às vezes a gente intenciona alguma coisa, aquilo fica registrado e depois vira uma atitude, já distanciado da intenção. Mas o que nos aproxima da intenção é também o que nos aproxima do Pai, nesse sentido que nos permite um entendimento para a gente alinhar, né? Alinhar com a experiência essa verdade que vai, eu gosto da palavra tapeçaria, que vai ajudando a gente a fazer essa tapeçaria, dessa beleza de conhecermos, sermos capazes de evoluir, de nos tornar o máximo possível da gente mesmo, né? Eu acho que é isso que o Pai quer da gente, porque o plano dele só vai se concretizar se tiver clareza. Quanto mais eu tiver clareza, talvez mais eu esteja conseguindo ser eu mesma, né? E aí? Falei demais, né? Muito obrigado, Yara. Antes de passar para a Isabela e depois para a Sueli, que está ansiosa por falar aqui também, só vou comentar uma coisa aqui com relação à intenção. Nós voltamos na questão do nosso processo evolutivo. Se nós somos imperfeitos e a gente caminha para a perfeição, nós sempre temos a possibilidade do erro. Porque se a gente fosse perfeito, não erraria. Sendo imperfeitos, nós corremos o risco de errar. E errar não é errado, não é pecado, não é julgamento do Pai. O pecado é quando você sabe, com todas as letras, que está errado e deliberadamente provoca aquele erro, aquele pecado. Essa é a intenção. Então, quando você erra porque você desconhece, não é erro, não é pecado. Você não é julgado por isso. Você é julgado por aquilo que você deliberadamente faz para produzir o mal, né? Então, vamos lá, Isabela. Só finalizando, eu Sim. preciso de ter contato com a minha intenção para eu me alinhar no caminho. É isso que eu quis dizer, né? No julgamento aqui, como uma avaliação do que realmente seja esse alinhamento. Tá, eu sou imperfeita, eu erro, e como é que eu me alinho para dar um passo à frente com essa clareza, né? Isso. Fazendo autoobservação. Sim, querida, sim. Obrigado. Agora, Isabela, diga lá. Bom, Yara, eu achei muito interessante você ter se perdido e se dado o direito de pegar algo diferente. O nosso irmão Aélio, eu percebo que ele é muito sensível, com todo respeito, não do jeito que você pensa, mas assim, sensível enquanto ser humano. E você, na hora que você disse que você se perdeu, eu vou confessar uma coisa para você. Na hora que o Henrique começou a ler e ele disse, o novo, nós temos que renascer. Daí para frente, eu pensava uma coisa e eu perdia o pensamento. Eu me perdia. Eu pensava uma coisa e eu me perdia. Eu estou com a caneta aqui, ó, anotando, porque eu estou me perdendo no raciocínio. E aí, quando você estava falando, Yara, eu senti aqui o campo eletroquímico magnético desse renascer, de esquecer e aprender algo, de esquecer e aprender algo. Isso que é renascer. É o se perder. É você não achar que você perdeu o chão.
Gente, eu fiquei louca quando você estava falando, eu estava sentindo e vendo isso. E o nosso irmão foi o primeiro a fazer isso. Eu falei, gente, olha só a conexão dele, a sua e a minha, né? Então, assim, e o erro, ele é uma crença limitante. Quem diz que o erro é ruim? Quem diz que o erro é imperfeito? Isso é uma crença que vem dos antepassados e está aqui nas nossas células. O erro faz parte do conhecimento. E nós vivemos no universo de polaridade, feminino, masculino. O Walter conhece isso, aquele já expressou esse saber. O masculino, o feminino, tudo é pensamento, o universo é pensamento, o universo é mente. Então, quando nós pensamos e acreditamos que nós podemos matar uma criança para oferecer para a Lua, isso vai acontecer, porque eu acredito, aquela comunidade acredita, ela vibra naquilo, e quando ela vibra, ela pode vibrar 1, 2, 3 vezes, cria frequência, e aí ela vibra, ou rápido ou devagar, isso é o ritmo. É claro que isso vai concretizar. Na hora que ela sente que isso vai dar certo, ela pensou, ela imaginou que o Deus recebeu aquilo, e aí todos sentiram aquilo, pronto, concretizou. Então, assim, eu achei muito interessante essa parte. Outra coisa, Deus cria um obstáculo? Não, eu aprendi claramente que não, Deus não cria obstáculo. Quem cria sou eu que crio. Eu crio o meu universo. Eu tenho governabilidade sobre mim, mas eu não tenho habilidade e competência para. Eu já falei, Jesus, eu devia ter feito um treinamento antes. Como é que o senhor me põe nessa condição? Eu não sei administrar nem esse corpo, meu Deus! Jesus, eu tô dirigindo esse carro aqui, eu não sei dirigir. Então, assim, nós que criamos. Deus é Deus do todo. Nós somos o Deus do individual. Nós estamos vivendo o Deus na individualidade, no específico. E aí, quando eu penso, eu imagino e eu sinto, eu criei o meu cenário externo. Então, tudo que tem externo a mim é porque dentro de mim tem esse cenário. Eu já fiz vários testes disso. E agora tem cenário que é claro que a maioria eu não dou conta de administrar isso, mas assim, se dentro eu resolvo, fora eu resolvo. É impressionante quando eu dou conta. A minha vontade é gritar que eu dei conta de fazer isso para o mundo inteiro. Né? Então, não é Deus que cria isso. Quem cria somos nós, o tempo inteiro. O que está na minha vida, como está na minha vida, é como eu penso, como eu imagino e como eu sinto. É isso, me perdi. Hoje está todo mundo perdido. Integrou. Aqui. Hoje todo mundo está se perdendo. Espero não me perder também, porque eu fiquei aqui pensando o que eu ia falar. Bom, respondendo, complementando o que a Yara estava falando sobre intenção, né? Da maneira como eu entendo o que os reveladores nos disseram. Posso estar errada também. E trazendo um pouquinho mais perto para os dias de hoje, que falar da virgem que era morta lá pela lua cheia, ou das crianças primogênitas que eram mortas na Austrália e na África, parece bem distante, mas tem uma coisa que é muito perto da gente, né? Os muçulmanos, eu não tenho nada contra os muçulmanos, eu até gosto bastante. Os muçulmanos, eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus ditada a Maomé, né, que foi trazida para eles. Só que existem os imãs, ou eu não sei, acho que são imãs que são os teólogos mais altos do Islã, eu não tenho certeza, mas eu acho que são. Eles interpretam de acordo com a vontade deles e com a conveniência deles. Alguns são bastante honestos, mas muitos não são. E eles infundem na cabeça dos jovens, principalmente, que se eles fizerem determinada coisa, eles chegarão ao céu. Eles vão morrer e eles vão chegar ao céu e ter não sei quantas virgens. Mas eu acho que mais do que isso que eles falam sempre, vai ter 20 virgens, 60, não sei lá quantas, mais que isso, eles vão estar agradando a Deus e eles vão estar cumprindo a vontade de Deus. E aqueles imãs que eu disse que eram desonestos, né?
Por exemplo, eles incutiram na cabeça desses jovens, principalmente, que, por exemplo, os Estados Unidos, o Ocidente, é o diabo, é o mal, e que eles têm que exterminar o mal. E aí eles amarram um monte de bombas e explodem as torres gêmeas, e vão no resort e explodem e matam 200 pessoas, ou vão em qualquer lugar, lá na Espanha, no metrô, e explodem e matam. Então, não, na Espanha foram os bascos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na minha opinião, só na minha opinião mesmo, Deus vai chegar para esses muçulmanos, os jovens que se mataram, que mataram milhões de pessoas, vai falar assim, cara, você fez errado. Você fez errado. Ou, no máximo, olha, você pecou porque você tirou a vida de pessoas. Mas eu acho, na minha opinião, que eles terão chance de ir para as morôncias e recuperar tudo isso. Por quê? Porque, no fundo, a intenção deles não era desagradar a Deus, muito pelo contrário, a intenção deles era agradar a Deus. Eles achavam que estavam cumprindo a vontade de Deus. Então, isso que eu entendo como intenção, né? Isso que eu entendo como Deus não vê o seu ato, mas ele vê a sua intenção. Isso que eu vejo, por exemplo, quando ele fala nesse texto, assim, você não precisa deitar com a mulher do vizinho. Se você desejou a mulher do vizinho, já incorreu, né? A sua intenção foi estar com a mulher do vizinho. Então, aí você já errou ou pecou. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Ilse, você queria falar, ou eu estou enganado? Não, eu sem querer apertei aqui, mas já foi respondida a minha dúvida, tá? Obrigada. Muito obrigada, viu? Agora, eu só queria acrescentar uma coisinha assim que você falou no início da sua leitura do livro de Urantia. Eu, quando comecei, também não entendia nada, mas eu queria começar do primeiro capítulo e tal, e fui lendo sem entender. Eu li os documentos sem entender mesmo, mas, assim, aí eu fui achando a dificuldade da leitura sozinha. É diferente, né, quando a gente está em grupo. E aí, não sei como, te achei na internet e você me adicionou, Henrique. E foi ótimo, viu? Eu estou gostando muito, estou fazendo as aulas lá individuais da escola, no meu passo, porque eu trabalho longe, né? E não tem muito tempo, mas, assim, nas minhas horas de folga, estou lá olhando, e é importante esse trabalho, esse estudo de grupo, como você falou, porque eu já estava aqui também, porque eu também tenho outras crenças, como a Isabela falou, né? Eu também tenho, mas como a Angélica falou, aliás, mas eu estou aqui no livro de Urantia, foi essa o meu pensamento, meu Deus, eu estou aqui com essa revelação, com esse livro novo, essa ideia nova, então eu vou apagar tudo aqui, ou pelo menos deixar de lado, né? O que eu acreditava, eu acredito, não sei ainda, porque ficou tudo misturado agora. Eu sei que a minha religião, eu já passei por várias, mas agora a minha religião sempre foi o evangelho, eu dizia nos últimos tempos aqui, nos últimos anos. E realmente, né, eu acho que eu estou no caminho certo mesmo, porque o livro de Urantia, para mim, é o evangelho, é o evangelho mais, assim, mais profundo, a explicação dele, porque a gente tem fragmentos da Bíblia, a Bíblia tem fragmentos do que Jesus falou, e o livro de Urantia não, foi um ser que veio, e que eu acho que esse ser está em muito mais contato com ele do que nós, né? E veio trazer essa revelação, e para mim foi assim, maravilhoso, mas eu acho assim, que não importa realmente, como você falou, que o que eu acredito, as minhas crenças, isso é uma coisa que a gente vai desconstruindo devagar. Eu ainda assisto o texto com minha mãe, ela me chama às vezes, eu vou, mas eu deixei o centro espírita, eu deixei certas rituais, certas coisas, porque realmente acho que dentro de mim eu já encontrei essa verdade, digamos assim, né? Eu sei que estou longe ainda dela, eu sei que eu também falo como a Yara falou, que eu também ainda não tenho, eu sei que existe uma verdade, mas a gente ainda está construindo, a gente é que constrói com os nossos, né? O que a gente
estuda e lê e aprende, e é isso. Eu agradeço demais a Deus por ter me colocado nesse caminho, viu? Estou muito feliz. Obrigada. Muito Legal. obrigado pelo depoimento, Ilse. Realmente é desse jeito que funciona, né? Gente, não é proibido ter crença. É. Não é proibido. A gente não vai para o inferno. Nem existe. E nem Spoiler, existe. não existe inferno. Porque tem uma crença. Não é isso. O problema é quando você deliberadamente pratica o mal e faz errado. O fato de você estar buscando a Deus já o encontrou. Então, é permitido ter crenças. A gente está falando aqui, olha, se me convidarem para ir no centro espírita, eu vou. Eu não tenho problema, pois eu já fui espírita. Na Igreja Católica. Eu vou na Igreja Católica, posso assistir uma missa, assistir o casamento e participar da missa e do casamento. Não tenho problema com isso daí. Já fui católico também. Então, assim, não tem nada de errado com participar de alguma religião, mas eu acho que é errado eu fomentar ou eu ficar incentivando uma coisa que eu não acho certo, que eu não acho que é correto. Então, o fato de eu ir na igreja não quer dizer que eu estou incentivando aquilo lá, eu só estou dizendo que eu participo da comunidade cristã com os meus irmãos e não condeno nenhum deles pela crença que eles têm. Eu acho perfeito, sem problema nenhum. Estão buscando a Deus e vão chegar em Deus. Mas eu não vou subir lá no palco da igreja e dizer que eu concordo com tudo que a igreja faz. Eu não vou fazer isso. Não vou dizer que está certo. Então, mas eu posso participar, não tem problema nenhum. Vamos lá. Henrique, assim, a gente também, o que a gente não pode também, eu acho, é querer mudar o livro de Urântia também, né? Isso. Na reencarnação, então, vamos aqui, gente. Não, então, se você acredita, fique com você, mas o livro é o livro, ele expôs tudo o que ele sabe. Né? Nós podemos concordar com o que eles falam aí ou não, mas não dá para modificar o que está escrito lá. Com certeza. Henrique, Oi. O que o livro de Urântia fala sobre ayahuasca? Será que tem alguma coisa sobre isso? O livro de Urântia não fala nada sobre a ayahuasca. Acho que nem existia naquela época. Naquela época, acho que nem existia. Mas eu imagino, isso é só uma imaginação minha, porque o livro não faz referência a isso. O livro não fala sobre muitas coisas. Por exemplo, o livro não fala de aborto, não fala de divórcio. Lá não está escrito, se divórcio é certo ou errado. Só fala, olha, uma época foi assim, outra época foi assado. Lá também não fala se você pode ser homossexual ou não. Também não fala uma porção de outras coisas, porque o livro não dita regras. Ele não veio modificar o nosso crescimento espiritual. Então, se o livro falasse, olha, divórcio é proibido, ele já interferiu no nosso processo decisório, na nossa capacidade de compreender Deus, na nossa capacidade de fazer a escolha da perfeição. Então, o livro não impõe regras. Ele só fala, você deve fazer deve fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É que a gente reconheça o Pai como nosso Pai e a gente perceba os nossos semelhantes como nossos irmãos, filhos de Deus. Daí para frente, então, é a lei do amor, né? E a lei do bem. Deus é luz. Onde existe sombra, somos nós que estamos fazendo a sombra. Não é Deus.